Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live da nossa super série de lives rumo à maturidade. O tema de hoje é enfrentar a vida diretamente, beleza? Enfrentar a vida diretamente. O que é que isso quer dizer, né? O que é que isso significa? Vocês vão saber já já. Enquanto o Instagram se digna a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo, você já sabe o que fazer, né? Mandem essa live para todo mundo que vocês conhecem, para as tias do Zap divulgarem nos grupos de WhatsApp da família. Se você está assistindo aí pelo YouTube, já sabe também, comenta, compartilha, né? Segue, curte, enfim, todo o protocolo, beleza? Então, pessoal, é isso. Vamos esperar a nossa indefectível Ana Raquel marcar aí para fixarmos o tema da live, tá certo? Nesse meio tempo, vocês já sabem também como continuar aqui nas interações, dizendo de onde vocês vão, de onde vocês vêm, para onde vocês vão, as caravanas que estão chegando aqui nesta nossa querida live. Para quem caiu de paraquedas esses dias, eu sei que vocês que acompanham há algum tempo acham que todo mundo já acompanha, né? Mas todo dia entra gente, todo dia sai gente do perfil. Para quem acabou de cair aqui nessa live, eu estou fazendo uma série de lives, né, a respeito deste livro aqui, As 33 Marcas da Maturidade, comentando os tópicos desse livro, tá certo? Minha querida Monique Becker, sempre Monique aí, ó, ligada, né, com os olhos no essencial, pedindo para eu fazer um Tinder, tá certo? Porque o importante é ter prioridade, né? As primeiras coisas primeiro. Então, em termos de prioridade, ela já elencou, e a prioridade é um Tinder. Por quê? Porque ela quer uma costelinha, né? Ela quer um pescocinho para fazer dar aquela mornidão, né? Aquele calorzinho, né? No final da noite. Que maravilha. Muito bem, minha querida. É isso aí. O importante é você ter prioridades, tá certo? Deixa eu olhar aqui se a indefectível Ana Raquel já colocou o tema. Esses dias estava bugado o meu Instagram. Eu não estava vendo nada que a Ana Raquel estava colocando. E eu nem bloqueei ela. Simplesmente eu não estava vendo. Se alguém viu aí, me avise, tá certo? Se alguém viu aí, me avise. Pessoal aí de Pipa, de Ponta Grossa, pessoal de Valença, no Rio de Janeiro, de Recreio, de Goiânia, Aracaju, Ribeirão Preto, Barbalha, Goiânia, Brasília, Salvador, Cuiabá, Aparecida, Ubiratã. Muito bem, muito bem. Muita gente de muitos lugares. Pois vamos lá. O Ben Carreiro está dizendo, ela já colocou, pois não apareceu. Para mim não apareceu. O meu Instagram tá meio que bugado, tá certo? Tá meio que bugado. Eu não tô vendo. Realmente não tô vendo. Enfim, vamos lá, pessoal. Olha só. Esse tema é muito curioso, né? Porque ele me remete a um outro tema. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Ele me remete a um outro tema que eu tenho falado nele há mais ou menos 1 ano e meio. Que é a questão do trabalho. Perceba, muita gente, do ponto de vista espiritual, né, do ponto de vista teológico, muita gente tem uma ideia errada de que o trabalho foi uma espécie de maldição, de que o homem não deveria trabalhar nunca, e a maldição pelo crime original foi trabalhar, tá certo? A maldição pelo crime original foi trabalhar. Veja bem, isso é uma ideia errada, né? Mas ela tem uma razão de ser no sentido de que dá para pensar que foi uma maldição, porque existe uma maldição bíblica que é colocada lá no início do livro do Gênesis, de que a terra negará seus frutos e terás que comer do suor do teu rosto, né? Então, a terra dará abrolhos, a terra dará espinhos, etc, etc. E desse modo, para que você tenha algum bem, extraia algum bem da terra, você terá como que extrair a força, né? Vai ser como que um parto a fórceps. Não vai ser um parto natural, digamos assim. Os bens não vão sair naturalmente, né? Você vai ter que arrancar os bens. É como se você pode conquistar, mas você vai conquistar tudo aquilo que a sola do seu pé alcançar. Então, você vai ter que ir lá, você vai ter que pegar, você vai ter que se expor. A terra não dará seus frutos facilmente. Tá certo? Então as pessoas acreditam que daí se deduz que o trabalho em si, ele é uma maldição. Veja, isso está errado. Inclusive do ponto de vista teológico. Por quê? Primeiro, porque o jardim
ele já existia e precisava ser cultivado e custodiado antes do crime original. Ou seja, teologicamente falando, a existência da criação, ela já previa a existência de alguém que cuidasse e que cultivasse o mundo criado. Tanto que você vai ver num capítulo antes do capítulo 3º, que é o capítulo da queda, você vai ver a Escritura falando que Deus cria o homem para que guardasse e cultivasse o jardim. Operaretur ut custodiet, que cultivasse, né, que trabalhasse, operaretur, que o operar, aquele que trabalha, e que custodiasse, que guardasse o jardim. Ademais, o próprio Deus, em sua essência perfeita, trabalha. A criação é um trabalho divino. Tanto que Deus descansa. Quer dizer, o descanso não é o alívio do trabalho. Isso aqui também é um outro ponto importantíssimo. O descanso, ele é a contemplação da obra realizada. Entende? Então, você realiza a obra e você descansa através do gozo de contemplar a obra realizada. Então, o descanso, ele não é, como eu vou dizer, uma antítese do trabalho. O descanso, ele é o coroamento do trabalho. Então, o que é o trabalho na sua forma mais perfeita? É o trabalho terminado e contemplado. É a isso que nós chamamos de descanso. Então, você percebe que o descanso, ele não é uma antítese, uma antípoda do trabalho. O descanso, ele é o coroamento do trabalho. Então, a coroação do trabalho está no descanso, que é a contemplação do trabalho terminado. Então, perceba, a natureza do trabalho está intimamente ligada à natureza humana. Então, o trabalho existe e o homem existe de maneira unida. Ambos existem um para o outro. Mas o que acontece depois da queda? Não é que o trabalho torna-se maldito. O que acontece depois da queda é o seguinte: nós, pelo decaimento da inteligência, pela debilidade da vontade, nós olhamos para o mundo como inimigo e nós odiamos ter que cultivar e custodiar o mundo criado. Vocês percebem isso? Então não é que o trabalho em si é maldito. O problema é que a nossa inteligência e a nossa vontade foram de tal maneira afetadas que a gente passa a odiar a natureza boa do trabalho, que é o cultivo e a guarda dos bens que nos são confiados. Então, todo indivíduo, ele é chamado, por sua natureza humana, a cultivar. Quer dizer, cultivar aí tem vários sentidos, né? Tanto cultivar no sentido de crescer, de fazer germinar, de fazer aumentar, de expandir os bens que lhe foram destinados, como também de cultuar os bens que lhe foram destinados, no sentido de admirar, no sentido de amar, no sentido de prestar uma veneração àquilo que lhe foi confiado. Então, todo indivíduo tem um dever, por sua natureza humana, do cultivo, e todo indivíduo também tem um dever, por sua natureza humana, da custódia, da responsabilidade, da guarda, da proteção. Então, os bens desse mundo nos foram dados para serem cultivados e custodiados. Como eu disse, por conta da queda, a gente odeia o mundo, porque a gente acredita que a realidade é má, odeia ter que cultivar a realidade nesses dois sentidos, quer dizer, expandir, frutificar os bens e reverenciá-los, e a gente também detesta guardar os bens, ter responsabilidade sobre eles. Entendeu? Então, por conta dessa nossa fraqueza, o trabalho se tornou uma maldição. Não por ele em si mesmo, mas porque a gente detesta a natureza dele. Isso significa dizer, minha gente, que para nós exercitarmos aquilo para o qual nós fomos feitos, ou seja, cultivar os bens que recebemos e guardar os bens que recebemos, nós temos que entrar numa guerra contra as nossas percepções. Entende? É como se não fosse, vou usar uma expressão assim, é como se não fosse natural cultivar e guardar os bens recebidos. Então a gente tem que entrar numa guerra para isso.
E também tem um outro ponto. Quanto mais excelentes os bens recebidos, tanto mais será difícil cultivá-los e custodiá-los e guardá-los. Então, se eu, sei lá, tenho a possibilidade de guardar um jardim, uma coisa mecânica, né? Lavar uma louça, digamos assim. Então, é claro que existe uma dificuldade em você ter uma veneração por aquele ato e você ter um senso de responsabilidade em cima daquilo que lhe parece muito simples, que lhe parece muito pequeno. Só que à medida que os bens vão se tornando mais profundos, à medida que os bens eles têm mais relação com a vida espiritual, à medida que os bens eles interferem de maneira mais profunda no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento consigo mesmo, tanto mais difícil, mais penoso, mais custoso eles vão ficando. Então lavar uma louça talvez seja repugnante, mas visitar alguém doente é um pouco mais repugnante. Acordar de madrugada para cuidar de alguém que não pode cuidar de si mesmo, seja uma criança, seja um idoso, seja alguém no estado mais debilitado, é mais difícil. Você guardar o seu próprio corpo e cultivá-lo é complicado, mas é muito mais difícil, por exemplo, você cultivar certas virtudes como a paciência. Você custodiar a sua alma de certos problemas como a ansiedade, como o desamor, como o desespero. Você percebe? Quanto mais profundos e sublimes os bens que devem ser cultivados e custodiados, tanto mais nós vamos sentir repugnância em fazer isso. Entendeu? Então, nessa nossa luta contra essa repugnância instintiva do mal que nós temos dentro da gente, nós temos que perceber uma coisa. O bem, ele será arrancado, tal qual o Gênesis diz mesmo, da criação, não porque a criação é uma pilantra, mas porque nós estamos de tal modo mazelados, estamos de tal modo com as sequelas do crime e do decaimento, que a gente vai ter que travar uma guerra conosco para ter acesso aos bens, para cultivar e guardar os bens. Então, a ideia mesmo da dificuldade em realizar algo deve ser para nós um farol, deve ser para nós um letreiro a dizer que exatamente pela dificuldade aquilo deve ser realizado. Você percebe? Então, quando a gente tem um determinado bem a alcançar e esse bem nos parece muitíssimo custoso, o que vai aparecer para nós de maneira quase assim imediata é que, cara, tá muito difícil, isso pode ser adiado. Isso é impossível, não tem como alcançar. Caramba, isso pode ser deixado para depois, isso pode ser substituído por outra coisa. Ou seja, nós vamos começar, naturalmente, a colocar uma sequência de justificativas para abandonar o bem que vai nos custar aquela pequena guerra. Então nós temos aquela pequena batalha a ser travada conosco, com nossos pensamentos, com nossos desejos, para alcançar aquele determinado bem que a inteligência aponta ele como um bem, ou que a circunstância aponta ele como um dever. A gente vai começar a criar um mundo de justificativas para não entrar em guerra conosco e fazer o necessário para alcançar aquele bem. Então a gente tem que começar a entender que essa sensação de impossibilidade, essa sensação de dificuldade, ela não é motivo para o abandono do bem, do cultivo e da custódia daquele bem. Pelo contrário, ela deve nos motivar a travar essa guerra com ainda mais ardor, para que a gente consiga cultivar e custodiar aquele bem. Está entendendo? Como tem uma sequência aqui de palavras muito interessantes, né, nesse capítulo, né? Que, obviamente, o capítulo não fala nada disso que eu estou falando aqui. Ele é, como eu disse, o livro ele é bem topificado, né? Mas ele diz o seguinte, ó. Cadê? Bababá.
o bem pareça árduo, pouco importante, impossível ou protelável. A gente sempre vai ter essas 4 sensações. Ou a coisa vai parecer muito árdua, ou às vezes árdua até o ponto de parecer impossível, ou vai parecer pouco importante, ou vai parecer protelável, adiável. Veja, essas 4 sensações aqui são tentações. Entende? São tentações que devem ser combatidas. E aí, nessa questão dessas tentações a ser combatidas, tem um outro ponto, que é o seguinte: a gente tem que parar de achar que os desvios, os passatempos que fazem com que a gente gaste o tempo em outra coisa que não na consecução desses bens, sejam inofensivos. A gente tem uma ideia de que os passatempos, eles são uma coisa completamente infantil, inofensiva, é pura, não tem problema algum. Não. O único passatempo que não tem problema é o passatempo do descanso, no sentido que nós começamos a explicar nessa live. Ou seja, é o tempo passado na contemplação do trabalho terminado. Esse é o verdadeiro descanso, esse é o repouso. Deus olhou para toda a sua obra e no 7º dia descansou. Ou seja, contemplou e repousou no trabalho terminado. Então, passar o tempo na contemplação do trabalho terminado, portanto, descansar, é o único passatempo inocente, é o único passatempo frutuoso. Os outros passatempos, os passatempos que são mecanismos de fuga, para não entrar nesse enfrentamento direto com os nossos gostos, sensações, etc., não é um passatempo inocente. Percebe? Não é um passatempo inocente. É um passatempo maligno, do qual nós seremos cobrados, inclusive. Então, existe muito essa confusão. E, às vezes, a gente também tem uma ideia muito tosca, com relação a esse assunto, que é parte do nosso desequilíbrio. A gente sempre fica pendendo entre os extremos e completamente desequilibrado, que é a ideia de que você não pode descansar, ou seja, contemplar nada que não seja grandioso. Você não pode regozijar-se por nada que não seja gigantesco e maravilhoso. Meu filho, se Deus se regozija na contemplação da criação inteira, é porque Ele é Deus. Nós temos que nos regozijar e nos alegrar quando a gente termina as mínimas coisas. Então, a sensação da utilidade ao terminar qualquer coisa que nos propomos a terminar e que era nosso dever fazer, deve nos causar alegria, e a gente também não deve cair na tentação de não se alegrar com isso porque é pequeno demais. Tem gente que fica com ares de profunda espiritualidade, dando fumos de santidade a todos os atos, e, meu Deus do céu, a todos os atos pessoais, não estou dizendo que atos pequenos não são santos, mas dando fumos de santidade a loucuras da cabeça. E o cara fica, meu Deus, eu não, rezei um rosário hoje, não fui me flagelando daqui até Jerusalém de joelho, sobre as águas, então eu não fiz o que eu deveria fazer. Não, meu filho, não é isso não. A menor coisa que você conseguir é motivo de você se alegrar. A menor coisa que você conseguir é motivo de você encher o coração de gratidão. E a menor coisa que você conseguir, por menor que seja, já justificou toda a luta anterior. Veja, nadou e morreu na praia. Existe um sentido nisso que é verdadeiro. Mas se você nadou e morreu na praia, você não morreu em vão. Você entende que todo mundo é obrigado à vitória, todo mundo é obrigado ao combate, mas ninguém é obrigado à vitória. E tem um outro ponto também, todo mundo morre. Você morreu depois de nadar, meu querido. Então, assim, quem morre
após tentar, não tentou em vão. Quem fracassa depois da tentativa, não fracassou propriamente. Porque o trabalho, a tentativa do cultivo e a tentativa da custódia tem valor em si mesmo. Está entendendo? O cultivo e a custódia dos bens que nos foram confiados tem valor per si. Então, o combate, enfrentar a vida diretamente, é um valor em si. Então, às vezes o nosso orgulho de não alcançarmos o resultado final que a gente espera é motivo para que a gente abandone o cultivo e a custódia dos bens que nos são possíveis naquele momento, daquele modo que nos é possível naquele momento. Entendeu? É claro, isso é loucura, meu Deus do céu. Todos nós somos chamados ao combate, meu querido. A vitória é outra coisa. Entendeu? Por isso também a Escritura diz, né? Os homens fazem planos, mas não são os carros e cavaleiros que ganham a batalha. Os carros e cavaleiros têm que estar lá. O plano de ataque tem que estar lá. O estudo do terreno tem que estar lá. A disposição das tropas tem que estar lá. O treino e a alimentação das tropas tem que estar lá. A coragem dos indivíduos que vão lutar tem que estar lá. Os armamentos têm que estar preparados. Mas, o resultado final é uma coisa que, em última instância, não depende de nada disso. Entendeu? Na medida em que todos são convidados à batalha. Mas a ninguém é prometida a vitória do jeito que ele pensou que seria vitorioso. Entendeu? Então não existe isso de nadar e morrer na praia e tomar esse morrer na praia como uma derrota. Não, meu filho, todos os homens morrem. Certo? O problema é que alguns morrem sem nadar. É simples assim. Todos os homens morrem, alguns morrem sem nadar. Entendeu? Então veja, essa percepção é como Cícero dizendo aí, né? Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Exatamente. Então veja, essa percepção de que o cansaço, de que o trabalho, de que a luta não tem valor em si, ela é também uma mentira luciferina. Entendeu? Que a gente não pode cair nessa esparrela. A nós cabe o cultivo e a custódia dos bens que nos são confiados. Cultivo no duplo sentido. Não só de fazer frutificar, como venerar aquilo que nos foi depositado em mãos. Então, se a realidade nos deu como cultivo, vou botar uma coisa aqui bem... lavar a louça. Né? Ou fazer uma tarefa penosa. Ou escrever um relatório para um chefe grosseiro. Ou qualquer outra coisa que nos repugne na natureza, que nos dê uma certa ânsia de vômito só em pensar em realizar aquele negócio. Se a realidade nos colocou isso em mãos, nós não devemos também cair na tentação de odiar a realidade, porque essa foi a parte que nos coube. Eu falei esses dias no story, né? Não tem nada que dissolva mais a inteligência do que o ódio à realidade. O ódio à realidade é um solvente da inteligência. Quanto mais a gente começar a ver todas as coisas que nos são colocadas em mãos como oportunidades de cultivo e custódia, mais inteligente a gente fica. Porque a gente consegue perceber a ordem por trás do aparente caos das circunstâncias. Então, as coisas nos parecem caóticas, mas elas não são caóticas, elas são perfeitamente ordenadas. Quanto menos a gente as detesta, não no sentido de que a gente vai amar aquilo que não é prazeroso, vai gostar daquilo que não é prazeroso. O Cristo não gostou da cruz, meu querido. O Cristo não estava regozijando em cada chibatada. Tem coisas que realmente elas são desconfortáveis, né? E vários níveis de desconforto, desde a dor excruciante até uma angústia muito profunda. Não é isso que eu estou falando. Não é fingir que o mal é bom. Não é isso. Mas é perceber que nessa aparente confusão e mesmo nessas sensações realmente sem nenhuma nota de prazer, mesmo na secura e na aridez, existe uma ordem que sustenta o mundo e essa ordem em si é boa. Quanto mais a gente para de odiar a realidade, mais essa ordem fica clara aos nossos olhos.
E uma das maneiras de fazer isso é o trabalho, no sentido do cultivo e da custódia dos bens que nos são colocados no momento presente. Então, o outro sentido do cultivo, nesse sentido de veneração dos bens que estão nas nossas mãos, é um elemento de aumento da inteligência. Quanto mais a gente perde essa veneração por aquilo que está posto na nossa mão, mais a gente emburrece. Entendeu? Ou seja, você rejeitar a veneração, a circunstância do momento, é um elemento de emburrecimento. E essa veneração vem do cultivo, né? No sentido do culto, que é um dos elementos do trabalho. Entendeu? Operaretur ut custoderet. É o que está escrito lá em Gênesis, né? Cultivar, trabalhar, né? De operaretur, de onde vem a nossa palavra, o operário, né? Aquele que faz, aquele que opera, né? Que realiza algo. Então você tem o operário, o trabalho, o cultivo nesse duplo sentido e a custódia, o dever de guarda, a responsabilidade sobre o bem. Entendeu? Perceba que esse duplo aspecto também esteve presente em praticamente todas as lives que nós fizemos anteriormente. Se vocês notarem direitinho, essa postura diante desse, a postura adequada diante desses dois aspectos, do cultivo e da responsabilidade, fazem parte da estrutura de uma personalidade madura. Por quê? Porque fazem parte da estrutura da personalidade humana saudável, da personalidade humana adâmica, da personalidade humana pré-queda. Tá entendendo? Por isso que é óbvio que faz parte da maturidade. Entendeu? É óbvio que faz parte da maturidade. Então, eu acho que o recado ficou mais ou menos organizado, né? Eu acho que o recado mais ou menos ficou dado. Então, é isso, pessoal. Vocês já sabem o que fazer, né? Manda essa live para todo mundo. Dê aquele print maroto, né? Eu vou dar até um sorriso para o print. 3, 2, 1, vai e... Fechou. Pois bom. Vocês mandem essa live, comentem, enfim, façam o que vocês já sabem que tem que fazer, beleza? Vamos espalhar também, que eu acho que essa live vai ajudar um monte de gente. Eu acredito que quanto mais gente conhecê-la, quanto mais gente tiver acesso a ela, melhor. Pois é isso, pessoal. Abração, fiquem com Deus. Beijo grande para todos vós e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!